No mundo dos famosos, o silêncio pode ser um grito e uma simples fala pode virar uma bomba. Nos últimos dias, o que era apenas um comentário em tom de opinião virou combustível para uma guerra declarada. Uma guerra de palavras afiadas, indiretas certeiras e um debate que saiu do campo da política pública e entrou direto no território do deboche, da ironia e da exposição pública. O nome dela? Jojo Todinho. E o alvo das críticas? O Sistema Único de Saúde. O problema? A internet não perdoa e muito menos esquece. E aí, o que começou como uma reflexão pessoal virou o centro de uma das tretas mais quentes do momento, com direito a ataques verbais, vídeos recheados de cutucadas e respostas afiadas, tudo sob o olhar atento e voraz da audiência brasileira. Foi em pleno 10 de abril que Jojo resolveu reacender a fogueira que já estava pegando. Em um novo vídeo postado nas redes sociais, ela voltou com tudo para falar sobre o SUS, mas dessa vez, sem freios e sem papas na língua. A influenciadora fez questão de deixar claro que sua visão não mudou, que sua crítica é real e que os incomodados, que se expliquem. Ela não citou nomes, mas a indireta voou em velocidade máxima. Quem entendeu, entendeu. E quem sentiu, respondeu. Do outro lado, uma voz que não costuma se calar. Cariúcha, atual apresentadora do Fofocalizando, usou seu espaço e sua voz para rebater, sem rodeios. E foi aí que a tensão virou treta, e a treta virou escândalo. Jojo, em seu vídeo, não mediu palavras. Disse que o SUS é lindo no papel, mas que na prática não funciona. Questionou o tempo de espera por cirurgias, exames, remédios e ainda ironizou quem o defende, mas usa plano de saúde. A frase que mais inflamou os bastidores foi uma suposta alfinetada na fala anterior de Cariúcha, que havia dito que só conseguiu o plano por causa do trabalho. Jojo rebateu com sarcasmo. Quem paga o plano não é a empresa, é você. Tudo isso foi dito entre ironias, risadas e aquele tom que só quem domina o escândalo sabe usar. E foi aí que a internet dividiu-se em dois lados. Os que concordaram com a visão direta da Jojo e os que viram desrespeito com milhões de brasileiros que dependem do SUS diariamente. E como se não bastasse o rebuliço, Cariúcha apareceu no dia seguinte com sangue nos olhos e microfone na mão. Sem citar diretamente a Jojo, mas também sem disfarçar, ela disparou uma resposta que deixou a internet em choque. Com sarcasmo ácido, soltou: a cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa, diminuiu também o cérebro. A frase caiu como dinamite. O público já entendeu de cara quem era o alvo. A referência à bariátrica feita por Jojo em 2023 foi clara e polêmica. A partir dali, a discussão sobre o SUS virou apenas o pano de fundo de uma batalha de ego, orgulho e discursos inflamados. De um lado, uma influenciadora que não mede palavras. Do outro, uma apresentadora que não tem medo de responder. E no meio disso tudo, um país inteiro assistindo e comentando. A partir do momento em que as palavras de Cariúcha ganharam as redes, a internet virou um ringue. O público não teve tempo nem de respirar. Enquanto uns diziam que ela foi longe demais, outros aplaudiam de pé o desabafo sem filtros. Só que o que parecia ser uma alfinetada isolada virou praticamente um capítulo novo na novela de desentendimentos entre Jojo e Cariúcha. As duas, que já haviam trocado farpas anteriormente, agora estavam diante de uma plateia nacional, em horário nobre da fofoca. Cariúcha, do alto do estúdio do Fofocalizando, aproveitou cada segundo ao vivo para reafirmar o que pensa. Disse com todas as letras que o SUS salva vidas, inclusive da própria família, e que não aceita que ninguém desmereça a importância do sistema. Foi uma fala intensa, embasada e com aquele toque ácido que já virou sua marca registrada. Mas Jojo não ficou quieta. Ao contrário, voltou à carga no mesmo dia, com um novo vídeo recheado de provocações.
E dessa vez, ela não só reafirmou suas críticas, como resolveu colocar lenha na fogueira. Disse que não entende o motivo de tanto alarde, já que, segundo ela, falou verdades que ninguém tem coragem de dizer. E foi além. Ironizou o histórico de quem agora a criticava. Disse que muita gente gosta de defender o SUS, mas corre para o plano de saúde na primeira dor de cabeça. Jogou na cara sem disfarce que a teoria é bonita, mas na prática todo mundo faz o que pode para fugir da realidade. E mesmo sem mencionar o nome de Cariúcha, ficou claro para quem o recado era destinado. A frase que mais repercutiu: a hipocrisia é mais gostosa que o plano de saúde que vocês pagam. O que muita gente talvez não saiba é que esse embate mexe em uma ferida aberta. Tanto Jojo quanto Cariúcha têm histórias públicas de superação, de origem humilde e uma trajetória marcada por conquistas difíceis. Só que quando o debate virou ataque, o pano de fundo social foi se perdendo. O que era para ser uma conversa sobre saúde pública virou um duelo de ego, de provocações públicas e de quem grita mais alto. Em meio ao caos, o SUS virou cenário e não mais personagem. As experiências pessoais de cada uma passaram a ser usadas como munição. Jojo questiona quem diz defender o SUS, mas não o usa. Cariúcha defende que só quem já viveu dependendo do sistema entende a importância de valorizá-lo. O público, dividido, virou juiz dessa batalha. E cada novo vídeo era como uma nova rodada no ringue virtual. Enquanto as falas se tornavam mais afiadas, as redes ferviam. Ninguém queria ficar de fora da treta. Portais de notícias, perfis de fofoca, podcasts e até programas de rádio passaram a comentar o caso. O nome das duas estampava as timelines como manchete de jornal em véspera de eleição. De um lado, Jojo se colocando como alguém que teve coragem de expor o que muitos pensam e não dizem. De outro, Cariúcha defendendo o SUS como um patrimônio nacional que não pode ser banalizado. Em meio a tudo isso, surgiram outros influenciadores dando suas opiniões, famosos se posicionando discretamente e uma multidão de internautas se engajando no embate, como se fosse final de campeonato. O que começou com uma frase virou movimento. E no meio dessa tempestade digital, uma coisa era certa: alguém sairia arranhado dessa história. Se alguém achou que a poeira ia baixar rápido, se enganou feio. A repercussão do embate entre Jojo Todinho e Cariúcha tomou proporções que ultrapassaram o mundo das celebridades e entraram direto no debate social. A discussão, que começou como um desentendimento pessoal, virou uma arena de opiniões. Milhares de comentários surgiram nas redes, dividindo o público entre quem via na fala de Jojo um retrato cru da realidade e quem acreditava que ela menosprezou um dos maiores símbolos de inclusão social do Brasil. A cada novo repost, a treta ganhava mais camadas. A imagem das duas passou a ser analisada com lupa. E como sempre acontece nesse tipo de caso, ninguém saiu ileso. A guerra de narrativas transformou a crítica ao SUS em um campo minado, onde qualquer deslize virava munição para o outro lado. E não demorou para que a internet começasse a cavar o passado das duas. Reapareceram vídeos antigos, entrevistas esquecidas e declarações que antes tinham passado despercebidas. Cariúcha foi lembrada por falas polêmicas em realities. Jojo teve vídeos do início da carreira resgatados. Tudo virou combustível para o tribunal virtual. A crítica ao SUS deixou de ser apenas uma opinião isolada e virou símbolo de um comportamento que muitos passaram a ver como elitista. Ao mesmo tempo, a defesa apaixonada de Cariúcha foi interpretada por alguns como uma tentativa de ganhar visibilidade às custas da treta. O julgamento público foi implacável e, como sempre, ninguém perdoou. Os comentários se dividiam entre apoio incondicional e ataques pesados. E o pior, com cada nova postagem, o foco se distanciava mais do SUS e virava um show de vaidades e egos inflamados.
Enquanto isso, especialistas começaram a ser chamados por programas de TV e podcasts para dar opinião sobre o tema. Médicos, sociólogos, jornalistas e até advogados entraram no debate. E não faltou quem criticasse as duas por transformar um assunto tão sério em um espetáculo de internet. Mas, no fundo, o que ficou claro foi a força das redes sociais em amplificar qualquer tipo de conteúdo e o quanto celebridades hoje têm responsabilidade redobrada com o que falam. O estrago já estava feito. Para muitos, a fala de Jojo deixou uma cicatriz difícil de apagar. Para outros, Cariúcha exagerou na resposta. A polarização era tanta que até quem não acompanhava a vida das duas acabou entrando na discussão. A pergunta que ficou no ar: até onde vai o impacto de uma opinião mal explicada? E o quanto vale o silêncio quando tudo já explodiu? Hoje, o que era só mais uma treta entre famosas virou caso de estudo sobre o poder da fala e o peso da influência. Jojo Todinho segue firme nas redes, mantendo o discurso e reafirmando que não volta atrás. Cariúcha, por sua vez, se posiciona como voz de quem já passou por dificuldades e não aceita que o SUS seja deslegitimado. Mas a imagem pública de ambas foi remexida, julgada e rearranjada pelo Tribunal Implacável da Internet. A verdade é que a treta passou dos bastidores e virou manchete nacional. E o que vai acontecer a partir de agora, só o tempo vai dizer. O que se sabe, por enquanto, é que o embate entre essas duas figuras midiáticas expôs muito mais do que opiniões pessoais. Expôs um país inteiro, dividido entre a realidade e a retórica, e a eterna fome por polêmica.